Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar, sim, é muito importante que você assista esse vídeo. Será que nós podemos julgar ou nós não podemos julgar? Afinal, julgar ou não julgar? O que vocês acham? Bom, gente, hoje eu acho que vocês vão se surpreender bastante com a resposta, porque a gente sempre que vai falar alguma coisa ou vai julgar alguma situação, ouça bem, alguma situação que está errada, as pessoas geralmente já vêm naquela defensiva, mas não julgueis, para que você não seja julgado. E hoje a gente vai olhar à luz das escrituras, o que a palavra de Deus nos diz, tá bom? E eu creio que esse estudo vai ser bastante edificante, embora bem pequeno, vai ser muito edificante para a sua vida, que agora tu vai saber a verdade, viu? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, pra gente já começar esse vídeo, eu separei 4 textos pra gente ler. A gente não vai ler tantos, porque senão vai ficar muito cansativo pra vocês. Mas nesses 4 textos eu acho que já dá pra ver bem o que o Senhor tá querendo nos passar com relação a isso. O primeiro texto que a gente vai ler vai ficar lá no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 1. Vai nos dizer assim, prestem bem atenção. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E na medida que usarem também, será usada para vocês, para medir vocês. Ou seja, na mesma medida que vocês usarem para julgar o próximo, a mesma medida vai ser usada para julgar vocês, ou para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui o Senhor estava falando para os hipócritas. Como assim você está julgando aquele irmão, vamos supor, está comendo carne de porco, vamos levar para o tempo dos judeus? Aquele irmão ali está comendo carne de porco, mas você está comendo também escondido, só que os outros não estão vendo. Então Jesus estava falando o quê? Para que significa isso daqui? Se não julgueis, para que não sejam julgados. Nesse contexto aqui, a hipocrisia. Jesus estava muito farto de tanta hipocrisia naquele tempo e no nosso também não é diferente. A gente está julgando o irmão, mas está fazendo também o mesmo pecado ou algum outro tipo de pecado também, não adianta de nada, sabe? A gente julgar o próximo, porque do mesmo jeito que a gente está julgando aquele irmão, o Senhor vai olhar pra gente e vai julgar a gente também, porque a gente não tá em condição nenhuma de falar nada de ninguém. Tá entendendo o contexto? Agora no versículo 3 vai dizer assim, Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tá vendo, gente? Como contexto, pelo menos nesse texto aqui, é para hipocrisia da época. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha só, esse último versículo é muito interessante. Tira primeiro a viga do seu olho, que assim você vai poder ver perfeitamente, ou seja, para de pecar primeiro, que aí você vai ver perfeitamente para ajudar o seu irmão. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se o teu intuito de julgar o teu próximo é para se sobressair em cima dele, ou é no intuito somente de julgar mesmo, sabe, de apontar, você está errado. Se for para edificação, eu não vejo problema nenhum de você julgar. Mas claro, a gente vai ler mais textos e você vai entender o que eu estou falando. O julgamento aqui é caso você esteja em condições de ajudar o teu irmão naquilo que ele está errando. É claro, você não vai julgar por julgar, mas somente se for algo que vai edificar, trazer edificação para a vida do seu irmão. A gente vai ler mais um texto da palavra do Senhor, gente. Agora eu tô demorando um pouquinho, porque a gente está usando a Bíblia Ravera, então fica mais difícil. Aí eu tenho que ficar fazendo o quê, gente? Botando papelzinho para separar os textos que eu quero. Mas vamos lá. A gente vai ler agora lá em João, no capítulo 7 e no versículo 24. Olha só o que vai dizer. A gente vai chegar no resultado final de tudo isso que eu tô falando pra vocês, Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Mas no outro o Senhor tava mandando não julgar e agora a gente pode até julgar desde que seja de maneira justa. É isso mesmo, gente. Como vocês viram no versículo anterior que a gente leu, no capítulo anterior que a gente leu, o Senhor estava falando basicamente para os hipócritas daquela época, que faziam as mesmas coisas e queriam apontar os outros. Mas se você se encontra, preste atenção no que eu vou falar, se você se encontra numa posição que agrada a Deus, irrepreensível, em santidade, não há nada de errado em você dar aquela repreensão naquele irmão. Não a fim
sabe, querer aparecer o santo na frente dele, mas para até ajudá-lo mesmo, sabe? Você vai julgar aquela causa, não no intuito, como eu falei para vocês, de se aparecer, mas no intuito de edificação. E eu vou dar um exemplo aqui muito bacana para vocês. Não sei se vocês vão se recordar dessa história, mas Paulo mesmo, ele condena, na verdade, 2 homens, ele entrega 2 homens a Satanás. Mas por que Paulo fez isso? Ele estava julgando, ele viu que os frutos daqueles homens não eram bons e que aqueles homens não iam se arrepender. Então o que ele fez? Ele julgou e ele entregou aquelas 2 vidas para Satanás. Então será mesmo que o povo do Senhor não pode julgar? É claro que pode. Se você vê algo de errado, se você vê que alguém está deturpando a doutrina de Deus, é óbvio que você pode julgar, gente. Claro, no sentido de edificação, para que aquela pessoa possa se arrepender. Mas vocês viram que tem que estar irrepreensível. Paulo tinha vida irrepreensível. Por isso que ele estava numa posição de condenar aqueles 2 homens, sabe, para Satanás. Ele entregou a Satanás aqueles 2 homens, que ele viu que não tinha mais jeito. E muitas vezes a gente vai ver essas situações. Então a gente pode julgar? Depende. Essa que é a resposta. Depende. Se a sua vida estiver em condições, e desde que seja para edificação, Paulo entregou aqueles 2 homens a Satanás para edificação daquela igreja, porque senão eles iam acabar deturpando toda a igreja. Então foi necessário. Então a gente tem que ter muita sabedoria também no que a gente vai fazer. Ó. Não julguem pela aparência, mas façam o quê? Julgamentos justos. Tem que pedir sabedoria ao Senhor e discernimento em tudo que a gente for fazer. Mas o ato de julgar não está totalmente errado não, gente. Os cristãos devem sim julgar as coisas que estão erradas no nosso meio. Senão, olha, vai virar uma bagunça, não é mesmo? As nossas igrejas já não estão lá muito bem nas pernas. Se a gente não julga as coisas ali de dentro, imagina o que não vai acontecer, né? Agora a gente vai ler mais um versículo da palavra do Senhor. Agora eu nem sei aonde foi parar mais. Aqui, gente, a gente vai ler mais um versículo da palavra do Senhor, que vai ficar lá em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 1. Vai nos dizer assim, ó, preste atenção no que a palavra do Senhor vai nos dizer. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga, mas pratica as mesmas coisas. Ou seja, mais uma vez aqui falando sobre a hipocrisia. Você está julgando o seu próximo, mas você está praticando as mesmas coisas? Então, aos hipócritas, vocês não devem mesmo julgar, não se arrisquem a fazer isso. Porque na mesma medida que você está julgando o seu próximo, você vai ser medido também. Deus vai olhar para você, epa, esse aí é hipócrita. Então eu vou julgar da mesma forma que ele está julgando o irmão dele. Sabe? Mas se você julgar, lembrando, para edificação ou para algum propósito, você julga, por exemplo, tem alguém que está pregando doutrinas demoníacas dentro da igreja, você vai julgar sim. Mas procure se santificar. Você precisa ter uma vida santa e direita na presença do Senhor e irrepreensível. Para que naquele dia você também não seja julgado como hipócrita. Sabe? Você está julgando seu irmão, você está fazendo a mesma coisa. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Por quê? Porque Deus é o justo juiz, ele sabe de todas as coisas e ele vê. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, mais uma vez, vocês viram aqui que está se tratando de uma pessoa hipócrita. Quando uma pessoa está fazendo as mesmas coisas ou está em pecado, seja o mesmo pecado, um pecado diferente, e está julgando. Nisso não, nisso você não é bem sucedido. Quem é que pode julgar dentro da igreja? A pessoa aí que está irrepreensível, e desde que seja para edificação ou para repreender algum tipo de doutrina demoníaca, ou quando você vê algo que realmente é muito perigoso. Então você deve julgar sim para que haja conserto. E, gente, pra gente já finalizar esse vídeo, eu queria ler um último texto pra vocês que eu também achei muito interessante. E eu creio que vai acrescentar muito na cabeça de vocês ainda sobre essa questão do julgar ou não julgar. Prestem atenção. Fica lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 1 mesmo. E olha só o que vai dizer, gente. Prestem bastante atenção. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância?
Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízos que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Tá vendo, gente? Como a palavra do Senhor até nos ensina. Nós devemos, é claro, tem que ser pessoa sábia para julgar aquela causa. Um exemplo que eu vejo muito disso, quem pode julgar dentro de uma congregação assim? Quem tem um poder maior, ou deveria ter, se tiver uma vida santa? O pastor, gente. Ele é um líder, vamos dizer assim, é um guia para aquelas pessoas. Então ele pode sim julgar aquelas pessoas. Se ele tiver uma vida irrepreensível, ele vê igual Paulo. Paulo repreendeu aqueles 2 homens e entregou a Satanás. O pastor pode fazer a mesma coisa, sabe? Porque ele é o líder e ele pode julgar ou não. E nós, por exemplo, aqui no YouTube, se nós vemos alguma coisa de errado, não tem problema nenhum a gente colocar aqui e julgar aquela pessoa. Eu não faço isso, gente, porque sinceramente não é o meu ministério, não creio que vai ser para edificação. Lembra que eu falei aqui para vocês que é necessário que pra gente julgar o próximo, seja no intuito de ter alguma edificação ou pra gente repreender algum tipo de coisa, sabe? Muito séria que tá acontecendo. Mas fora isso, se não é para edificação, não fique julgando seu irmão, não é legal. Muitas vezes você pode até jogar um irmão no inferno por conta disso, sabe? Segura a língua, seja sábio, só julgue se a finalidade for edificar, que aí você tem respaldo para isso. Se for para edificar, se for para tratamento de alguém, você tá vendo que alguém tá errando, vai lá mesmo, sabe? E age. Mas também você deve estar com a tua vida perfeita, em perfeitas condições. Senão você está julgando o irmão, mas com a mesma medida que você está julgando, Deus vai olhar para você e vai olhar, esse aí é hipócrita, vou julgar da mesma forma. Então tenham muito cuidado com isso. A gente pode julgar? É claro que pode, nós devemos julgar todas as coisas. Principalmente se alguém está falando heresia, se alguém, sabe, está fazendo alguma coisa com o Evangelho de Cristo, está envergonhando o Evangelho de Cristo, você não só pode como você deve, desde que você tenha a vida irrepreensível aos olhos de Deus, você esteja em santidade, tá bom, gente? Assim como Paulo vivia em santidade, por isso ele teve autoridade para entregar aqueles 2 homens a Satanás. Você tem que ser sábio, você tem que estar edificado na rocha, você tem que ter uma vida que seja exemplo, senão não adianta nada, Deus só vai te ver como um hipócrita, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou ou te edificou em alguma coisa, não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal. Olha o barulho. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal, tá bom? Também não se esqueça, gente, eu sempre esqueço de falar aqui, mas se inscrevam aqui no canal também, tá bom? Nós temos vídeos novos, fresquinhos para vocês aí, segunda, quarta e sexta-feira. E é isso, gente. É isso que eu queria dizer para vocês. Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!